Bom, vamos fazer uma pequena avaliação aqui de Chelsea versus Brentford, partida que termina em 0 a 0, sim, não saiu nenhum gol. Sinceramente, o Brentford chegou bem mais perto de fazer um gol do que o Chelsea. Particularmente, eu esperava uma partida muito difícil e muito aberta. O Brentford tem sido um desafio muito grande ao Chelsea nos últimos jogos e basicamente a todo mundo, cara. Inclusive, é um clube bem melhor que o Tottenham de Postecoglou. Então, realmente, eu imaginava um jogo bem complicado nas mãos do Chelsea e foi isso que eles entregaram. A gente vai avaliar um pouquinho a parte tática de ambos os clubes e o que aconteceu no jogo. Será que Nkunku é o grande vilão dessa partida? Vamos entender esse vídeo aqui de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Esse aqui é um jogo que é muito fácil eu chegar aqui nessa análise e individualizar a culpa em um jogador só. Chegar e falar, esse cara aqui é o culpado, por isso a gente perdeu, por isso que a gente tá uma merda, fase atual por causa desse cara. Eu poderia fazer isso, claro. É a coisa mais fácil de fazer, é o que as redes sociais fazem. Em vez de você pegar e fazer uma análise de verdade ali e entender a fundo a coisa como funciona, você faz a coisa mais superficial possível, que é arrumar um bode expiatório, um culpado do momento e tudo mais. E é claro que a coisa é bem mais complexa, é bem mais difícil de fazer. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Todo mundo faria uma análise boa do jogo e pegaria ali todo o jogo e falaria, nossa, não, por causa disso aqui. Na verdade, a galera sempre acaba tendo uma análise meio incorreta da coisa e respostas rápidas, como pegar um moleque da base, né, e falar, não, se ele tivesse em campo seria diferente. Aí o moleque da base joga, é horroroso, e aí a galera começa a xingar ele. Como foi o caso de Akpom, né, que, não, se a gente começar a colocar Akpom na direita do campo, vai dar tudo certo, sendo que você esquece que não é um moleque da base. E aí, quando ele entra, a gente vê o problema ali, né? E esse é um jogo que, no primeiro tempo, a gente teve o famigerado 4-2-3-1, que é 3-2-4-1, uma execução bem morna dessa formação. A gente não criou nenhum lance de perigo. E o Brentford, eu diria que também não criou nenhum lance de real perigo mesmo, ali nesse primeiro tempo. Com o jogo de os dois times estão se estudando, onde não ia pra lugar nenhum. Não tinha muito volume do Chelsea, não tinha muito volume do Brentford, parecia que nenhum dos dois queria realmente fazer o jogo acontecer. O jogo do Chelsea passa por grandes problemas no primeiro tempo, e eu vou falar de quem são esses grandes problemas. E no segundo tempo dá uma mudança ali, jogadores. Vocês podem atribuir a entrada de Nicolas Jackson. Se eu fosse maluco, eu também faria isso, né? De atribuir, porque de novo, é resposta fácil. Não, a mudança acontece da postura dos jogadores, de instrução do treinador, a entrada do jogador novo e principalmente quando entra Pedro Neto e Cole Palmer. Aí a gente tem um jogo, aí o jogo começa a acontecer. E não necessariamente tem a ver com o camisa 9, né? Tanto que Jackson também não consegue fazer muita coisa e eu não vou culpar ele também, porque não tinha muito o que fazer, cara. E aí, o que acaba acontecendo? A gente tem um volume maior de jogo e a gente cria várias pequenas oportunidades ali, muitos chutes. A linha vai subindo, subindo, é aquela linha de passe, aí vai passando bola, subindo, e chega no ataque. A finalização não traz muito perigo, porque a própria formação não cria essa finalização de perigo. Você depende de individualmente o jogador criar um lance. Talvez não seja o lance que você quer, né? O lance certo. E aí a gente tem um jogo onde tem muitas pequenas oportunidades e nenhuma grande oportunidade real de marcar o gol. Aquela oportunidade que você pode olhar e apontar o dedo e falar, não, esse jogador perdeu o gol na cara aqui, ó. Ele saiu na cara do gol, desmarcado, com o goleiro desposicionado e ele perdeu o gol. Como aconteceu muitas vezes durante essa temporada com alguns jogadores. Não teve essa oportunidade, né? Que a gente podia apontar pra Palmer, que pode apontar pra Jackson, que a gente pode apontar pra Nkunku. Não teve. Durante esse jogo a gente não teve. É porque o Brentford é muito bom defendendo? Também, né? O Brentford marca muito bem. Mas não é bem isso. E claro, pra você aumentar em uma parte, né? No caso, na parte ofensiva, o Chelsea perdeu em outra. E aqui a gente tem os contra-ataques do Brentford. Aqui a gente tem uma separação de análises. A análise fácil é eu dizer aqui, nossa, nossos marcadores são muito ruins, olha os contra-ataques que eles tomaram. Não, esquema tático. O esquema tático dá esses espaços, algo que eu expliquei no início da temporada também. Falei que era um dos problemas do treinador. E hoje eles aproveitaram muito bem esses espaços pra botar um ataque muito forte em cima da gente, pra oprimir a gente nesses contra-ataques. E cara, o Brentford não fez o gol, porque os jogadores do Brentford são ruins. Van de Berg saiu na cara do gol e cabeceou igual um miserável. Igual um cara que tá, sei lá, com fome jogando. Parecia que ele não comeu hoje. Não é possível ele cabecear tão mal, cara. Ele é um zagueiro, mano. Nós temos alguns contra-ataques também que o cara não pegou o melhor ângulo de chute, chutou muito mal. Chutou em cima de Roberto Sanches, podia ter chutado no canto, né? Não conseguiu fazer um chute bom. Até pelo ângulo que ele pega, né? Eu tô falando de Mbeumo, né? Ele teve essa oportunidade aí de fazer um gol que era meio clara. Então a gente tem um Brentford que não tem volume de jogo, que não tem pequenas oportunidades, e sim grandes lances. E isso é melhor do que pequenas oportunidades. Eu te explico que isso aqui é o que vale a pena. Você quer ter as grandes oportunidades. E sistemas guardiolistas, eles são bons em criar essas grandes oportunidades. É o que Kompany faz no Bayern de Munique, é o que Guardiola faz no Manchester City, é o que Arteta faz no Arsenal. E é o que o Chelsea não tá conseguindo fazer. Se você olha pro Manchester City, você vê aquela construção bem pensada até chegar em Grealish, ele puxar a marcação pra esquerda, jogar a bola pra direita e Mahrez ia lá e finalizava. A gente vê aquela construção às vezes por dentro, chegava em Kevin De Bruyne, ele lançava em profundidade, Haaland puxava os marcadores, passava pro lado, Foden vinha e finalizava. Com aquela grande chance, aquela chance clara e objetiva de fazer o gol. A gente não tem isso. A gente não tem essa chance, ela não é criada já há bastante tempo. A gente depende de individualmente Palmer resolver o jogo, fulano de tal resolver
resolver o jogo. O fulano de tal arrumar um lance, um posicionamento, arrumar uma solução. E não a própria formação, que deveria ser o ponto forte. Então a gente tem um time morno que não cria a grande chance. E é um problema, porque o guardiolismo, ele vive disso, né? Eu acabei de falar esses treinadores, e se você olhar a temporada deles, é isso. É Harry Kane saindo na cara do gol, é Saka saindo na cara do gol, é o Odegaard tendo uma oportunidade clara de finalizar também, fazer o gol e perdendo, né? Porque nessa temporada ele não tá vivendo o melhor momento do mundo, né? É basicamente isso, cara. Mas você olha pra isso e fala, o problema é o treinador? Não, não é. E o problema se torna o treinador quando Nkunku, que já tá claro e objetivamente manifestado que não é um bom camisa 9, ele é colocado novamente lá. Eu falei isso aqui em vídeo, e note que tem muita gente falando, né? Nossa, você tá defendendo muito Nkunku. Eu não tô, cara. Tu que não entendeu porra nenhuma, mano. Desculpa falar assim, mas é verdade, cara. Tu ainda não entendeu que eu já falei 1000 vezes que não é pra esse cara jogar de 9. Eu já falei 1000 vezes que não funciona. E o treinador continua colocando. Por que ele continua colocando, eu não sei. Ah, mas tá todo mundo lesionado. E aí, o que a gente pode fazer, cara? Adaptar outro cara, tentar outro cara, mano. Colocava outro cara, mano. Colocava Pedro Neto, se fosse necessário. Se tinha que rodar o elenco. Eu preferiria que Jackson jogasse 90 minutos. Ah, mas tá voltando de lesão, não sabe acontecer. Tudo bem, põe outro cara. Já notou que o jogador não funciona? Tenta outra coisa. Não dá pra entender. E aí você pode pensar, pô, não tem outras opções. Tem. Sancho pode jogar de 9, se você quiser. Pode colocar ele de 9. Ele jogou de 9 em outros times já. Você tem opções pra testar. O que você não pode fazer é permanecer no erro. É continuar errando. E aí vai todo mundo criar esse bode expiatório e falar, não, a fase atual do Chelsea ficaria em Nkunku. Porque você liga ali ao sinal de que Jackson, ele se lesionou, Nkunku começou a jogar, e aí a má fase veio dele. Só que a má fase já tinha vindo antes. A má fase, ela começou quando o Jackson começou a não marcar gols, uma sequência absurda de jogos, joga mal pra caramba. Porque a bola nem chegava, muitas das vezes. Porque a gente não criava esse lance pra ele. Esse lance que foi criado muitas das vezes dentro da temporada, onde ele saía na cara do gol, era só finalizar. Onde na temporada anterior ele tava perdendo essas chances, e nessa ele demonstrou uma evolução e mostrou que, não, ele consegue finalizar bem nessa chance. Isso mudou, cara. E assim, não quer dizer que Jackson não deixou de perder gol nessa fase, não quer dizer que a gente não criou, mas criou com um volume muito menor, volume bem menor do que o início da temporada. A gente não é mais o mesmo clube, e o que muda é a ideia do treinador, onde os outros treinadores se adaptaram à ideia, onde os outros treinadores arrumam soluções e a gente não arruma dentro do nosso elenco. Então é muito fácil individualizar coisas aqui. Eu posso individualizar Sancho e falar, pô, péssimo jogador, olha que ponto horrível, não faz gol. Sendo que eu já expliquei aqui milhões de vezes que os pontas não têm grandes oportunidades. Você viu o chute dos pontas? De todos eles, todos esses chutes não tinham um bom ângulo de chute, não era perigoso, o goleiro tava bem posicionado, foi lá e só pegou a bola, cara. Não foi um, foram todos. Quem vai ter grande oportunidade é o cara que joga na posição de Palmer, ele que vai ser priorizado. Mas cadê esse cara? Não tava, né? E aí quando o Palmer entra, o jogo muda exatamente porque ele começa a gerar o jogo, ele começa a fazer o jogo acontecer. Só que já era tarde demais, a gente não produziu nada. Então eu poderia aqui criar vários bodes expiatórios, que é coisa muito fácil de eu fazer, dizer, esse cara aqui é culpado, ele é ruim, ele é horrível. E aí eu fomento a torcida a odiar o jogador e tudo mais. É uma coisa muito fácil de fazer. É o que a rede social, ela faz, ela apresenta, né? Você ganha like com isso. Só que você não evolui o debate, você não passa uma verdade pra frente, você deixa de ser uma pessoa autêntica pra ser só mais um cara odiando os jogadores que a galera odeia no momento e adorando os jogadores que você adora no momento. Ou você pega um jogador e faz ele ser seu pet de estimação, onde você defende ele mesmo que ele esteja jogando mal. São coisas que eu poderia chegar aqui e fazer. Só que eu não vou. Sabe o que eu vou falar pra vocês? A ideia falhou, meu amigo. A ideia falhou. A ideia continua falhando. Há jogos e jogos. E hoje aconteceu de novo. A gente enfrentou um time que marca bem e a gente não conseguiu quebrar a retranca, o que é uma obrigação. E não é um problema você ter falhas defensivas, né? Klopp tinha pra caramba lá, jogava super ofensivo. Só que ele conseguia compensar nos gols. A gente parou de compensar nos gols. Cadê o 4-0? Não tem, né? Esse trabalho que deveria subir de nível, desceu. A gente encontra uma identidade que não é do treinador, né? A identidade vertical, né? Essa identidade onde era mais a ideia de Pochettino, né? Quando a gente faz essa identidade vertical acontecer, a gente joga melhor. A gente faz um jogo melhor. Os jogadores parecem bem mais confortáveis em fazer ela acontecer. Só que a identidade desse cara, volta a falar, é o guardiolismo, né? É o jogo pensado, a construção com calma, até chegar no ataque e finalizar. Mas não tá acontecendo. Quando a gente faz isso, a gente não encaixa. E eu sabia que tinha um monte de jogador que não encaixava com essa ideia, né? Eu falei no início da temporada, por exemplo, sobre Nkunku. O treinador tem que testar ele como 9, porque ele é a nossa melhor opção, e ver se ele se encaixa na ideia. Talvez ele encaixe, né? Talvez não também. Não encaixou. Então, para de colocar depois daquilo. Então, é basicamente esse o resumo do jogo, cara. Foi por isso que a gente empatou. É por isso que a gente não conseguiu ter um bom jogo. Eu volto a falar, é muito fácil achar um bode expiatório. Muito fácil. Enfim, pra continuar esse vídeo aqui, eu vou falar dos jogadores que jogaram mal e jogaram bem, mas antes vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like e, se possível, use a opção de hype aí, que tem na aba de comentários, ajuda bastante o vídeo a chegar em mais pessoas. Também, se você quiser me seguir no Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. E o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui sobre os jogadores que jogaram mal e jogaram bem, cara, no Chelsea, principalmente, é que os que jogaram bem são poucos, né? Eu diria que são 3, Enzo Fernandes, Caicedo e Reece James. São coisas que é difícil de perceber do jogo deles que eles foram bem, porque é muito apagado num jogo muito morno
e sem graça. Então acaba que parece que eles não jogaram tão bem assim, mas eles fizeram um ótimo papel, esses jogadores. O resto, nem tanto, né? E aqui eu falo de quem jogou mal. Malu Gustavo foi muito mal hoje, não encaixa na posição mais uma vez. A temporada inteira foi isso, então ficar repetindo o mesmo discurso. Roberto Sanches faz ótimas defesas e entrega a bola várias vezes pro adversário de maneira idiota também, né? Volto a falar que o jogo ele é bem pensado pelo treinador o suficiente pra ele não precisar fazer esse tipo de coisa. Outros goleiros não errar desse jeito, né? Essa maneira bizarra de você tá entregando toda hora a bola no pé do adversário. Então acaba que é uma partida que eu poderia elogiar ele, mas eu acabo tendo que criticar porque, volto a falar, esses erros são bizarros, né? Eles acabam atrapalhando demais o jogo. E aí nós temos um Kehernandez Hall que foi nulo em campo, né? Nulidade. Um jogador com medo de errar, de arriscar, fazer alguma coisa diferente, então ele prefere ficar dando passe. E você nota que funciona, porque você olha pras redes sociais, o jogador que deveria ser mais cobrado era ele não fez nada em campo. Mas você vê que cobraram os jogadores que estavam tentando, né? E você nota que se torna um ambiente inóspito pra tentativa, né? Pro erro. O jogador não quer errar. Então a tendência é fazer o que o Sancho estava fazendo no início da temporada, né? Que é ficar passando bola da maneira mais fácil possível. Que aí você não erra, ninguém vai te criticar, tá tudo certo. Então a gente vê de fraqueza também em Nkunku, Sancho e Madueke. Os três não foram bem no jogo. Sinceramente, cara, eles tentaram, não deu certo. Eu volto a falar, quando você olha pra rede social ali, que eles vão acabar lendo em algum momento, eles vão pensar, pô, vale a pena arriscar? Não vale, né? Eu não tenho mais ninguém pra falar que jogou mal, ok? Porque pra mim não tem muito mais do que falar. E agora eu falo do Brentford, né? A gente tem aqui dos que jogaram bem no Brentford. Fleck, melhor jogador MVP do jogo pra mim, né? Ótimo goleiro, fez boas defesas também. Também ótima movimentação dele em campo pra antecipar os lances, fazer passe e tudo mais. Um excelente passador. Também temos Nathan Collins e o tal do Lewis Potter, que fizeram um ótimo papel. E eu também gostei muito do jogo no ataque de Mbeumo, apesar dos erros ali. Eu acho que ele foi muito produtivo nos contra-ataques ali. Gerou bem os lances. Quem jogou mal no time do Brentford, eu diria que o tal do Ajer e o tal do Vandenberg. Apesar da parte defensiva em alguns momentos ter sido algo bom, não justifica alguns lances e principalmente perder um gol na cara do jeito que foi. De resto, eu não tenho muito mais ninguém pra criticar. Teve jogadores que foram meio morno, teve jogadores que tinham oportunidade de fazer mais e não fizeram. E basicamente é isso, cara. Mas eu falo que é muito fácil achar um bode expiatório, mano. É muito fácil, muito fácil. É a coisa mais simples de fazer. É claro que você não vai querer fazer uma análise de verdade, se aprofundar nela e entender realmente o que aconteceu em campo. Aí você pega ali, põe um culpado, joga pra galera, a galera vai lá te dar um likezinho e você só uma pessoa desonesta intelectualmente no final do dia, né? Porque eu tenho certeza que muita dessa galera sabe que não é verdade. Eles sabem, né? Cara, é muito fácil, né, individualizar a coisa, mas não é a resposta certa. Tem que aprofundar mais e tentar entender realmente o que tá acontecendo. E é sempre assim no futebol, cara. Se você achar uma resposta muito fácil, tá errado. Tá errado. Pode acreditar. Se a resposta for muito rápida, muito fácil, muito simples, como você dizer, pô, a fase ruim é por causa desse cara aqui. Não é. Tem outras coisas por trás. Assim como vai ter meu vídeo do Manchester também, que vocês vão entender lá que a culpa não é só de um cara do elenco, é de muita coisa que tá acontecendo ali. Enfim, cara, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Não do jogo, do vídeo. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a você que chegou até aqui, que deu o like e que ajudou esse canal a chegar mais longe. Muito obrigado. É isso. Tchau.